Bom dia, galerinha, povo de Deus, alunos da Escola Estadual, professora Zenilda Gama Torres, alunos do nono ano. Estamos de volta para mais uma aula. As duas últimas aulas nós trabalhamos sobre este assunto, né? Rússia e Turquia, a transição euroasiática. Quem assistiu à aula deve lembrar que nós explicamos, né, que tanto a Rússia como também a Turquia são dois países que têm terras tanto na Europa como também na Ásia. Então, nós estudamos, inclusive, uma aula separada só sobre a Rússia, outra aula separada só sobre a Turquia. Hoje, nós estaremos corrigindo uma atividade que eu passei no final da nossa última aula. Então, vamos lá para a correção da nossa atividade. Nós passamos essa atividade na aula passada, são 6 questões, englobando os conteúdos tanto referente à Rússia, como também referente à Turquia, tá certo? Vamos à primeira pergunta, tá certo? Qual é a relação entre a produção agrícola e o clima da Rússia? Será que tem alguma relação? Será que a produção agrícola da Rússia e a Rússia, por ser o maior país do mundo, territorialmente falando, era para ser também a maior potência agrícola do mundo? E por que é que não é? Qual é a relação, né, da Rússia com a questão climática e a questão da agricultura? É porque, olha, apenas 8% das terras russas elas são agricultáveis, ou seja, apenas 8% do território russo ele está apto, ele está adequado para o plantio. Por quê? Porque existe um inverno muito rigoroso que cobre grande parte de gelo daquele país. Aqui vocês estão vendo uma foto lá do país, num período mais invernoso, observe aí que praticamente tudo à sua volta aqui está cheio de gelo. As pessoas caminhando com as crianças agasalhadas e pisando em gelo em todo canto. Então, existe uma grande parte da Rússia, principalmente da metade da Rússia para cima, que os campos, eles passam praticamente o ano todo coberto de gelo. Ele vai dizer aqui, eu achei interessante, existem umas áreas lá chamadas de permafrost. O que é isso? São aquelas regiões que nascem aquelas plantinhas chamadas de tundra. Eu já expliquei para vocês em outra oportunidade. É aquele tipo de planta, ou é aquele tipo de vegetação, em que ele vai nascer num período muito curto do ano. É aquele período mais de verão, quando o gelo derrete, aquelas plantas elas crescem de uma maneira bem rápida, os musgos, os links, né? São aquelas plantas rasteiras, elas crescem naquela região, elas crescem, frutificam e já morrem, porque o gelo volta e cobre tudo novamente. Então, aquele solo naquela região é um solo imprestável para a prática da agricultura. Então, é por isso, a pequena produção agrícola russa é em virtude dos seus invernos rigorosos, tá certo? Dos seus invernos rigorosos. A segunda pergunta, explique a importância da posição geográfica da Rússia em relação à Europa. Olha só, eu coloquei aqui, ó, você vai ter aqui a Rússia, o maior país do mundo, essa parte toda aqui, essa linha preta aqui é uma linha mesmo só mesmo com finalidade de estudo. Não tem essa linha preta aqui na realidade, né? O que vai ter por aqui são os montes Urais. Então, essa parte aqui da Rússia, ela é situada na Ásia. Essa outra parte aqui está situada na Europa, né? O Moscou, inclusive, fica do lado europeu. Aí a pergunta é por que aqui existe uma importância, por que a posição geográfica da Rússia ela é importante em relação à Europa? Por quê? Porque facilita o comércio entre os países da Ásia e os países aqui da Europa. O que é que isso quer dizer? Que as condições, as relações comerciais,
elas favorecem, olha, porque aqui você vai ter a Rússia e aqui você vai ter o quê? Você vai ter a Europa. Então, Europa e Ásia aqui pregadinha. Então, essa posição geográfica da Rússia em relação à Europa é que facilita as transações comerciais, né? As transações comerciais de um modo geral, tem também as transações políticas, transações turísticas e tantas outras, né? E, quando eu digo política, é menos, porque a Rússia ela adota um sistema político e econômico chamado socialismo, né? Ainda é uma nação fechada. Os países europeus já têm uma economia de mercado, mas, de um modo geral, a principal importância da posição geográfica da Rússia é porque ela vai facilitar o comércio entre essas duas partes, né? A terceira pergunta é uma pergunta bem interessante e difícil, né? Qual a importância do Estreito de Bósforo para o comércio europeu e para o Oriente Médio, né? Quem não assistiu a essa aula não teria condição de responder essa pergunta nunca, né? Então, primeiro, eu preciso entender, né, que o Estreito de Bósforo, que é esse estreito aqui, olha, ele cruza o país chamado Turquia, olha só. Aqui você vai ter a Turquia e aqui você vai ter a Turquia. Só que aqui você vai ter a Turquia do lado europeu e a Turquia do lado asiático. Então, esse estreito, chamado de Bósforo, aqui mais para lá você vai ter o Mar Negro, né? Mas olha só. Então, você vai ter praticamente esse estreito, né, que cruza a cidade de Istambul. Então, qual é a importância do estreito? Então, qual é a importância desse estreito de Bósforo? Esse estreito de Bósforo, através dessas pontes aqui, olha, você vai ter uma ligação entre o continente asiático e o continente europeu. Olha. Uma ponte aqui, outra ponte aqui. As pessoas passam, né, de um continente para outro muito dentro de poucos minutos, olha só. Aqui, ó. Então, facilita as transações econômicas, facilita a questão turística, facilita as questões comerciais de um modo geral, tá certo? Olha, aqui vai dizer que vai facilitar, tá certo? O comércio dos países dos dois continentes. Aqui é uma espécie de porta de entrada, olha só. Tá bom? Então, fica aí esta. Aqui nós temos uma foto. Nós temos uma foto bem legal aqui, ó. Nós temos aqui uma foto da Turquia, uma foto aonde a Turquia está aqui o Estreito de Bósforo, ele cruza aqui a cidade, olha só, uma cidade, e aqui temos uma ponte, olha. Então as pessoas elas cruzam de um continente para outro, ou cruzando apenas esta ponte que foi construída sobre o Estreito de Bósforo. Ok. A quarta pergunta é: compare a pauta de exportação da Turquia e também da Rússia, né? Então a gente diz que as exportações da Turquia ela é bem mais diversificada do que a da Rússia. A pauta da Rússia, a pauta de exportação, ou seja, aquilo que o país vende, está baseada nos recursos naturais e energéticos, como o petróleo, o gás natural, e também do alumínio e dos produtos siderúrgicos, como os lingotes de ferro, tá certo? A pauta de exportação da Turquia, nós temos o aço, as frutas, o ouro, os veículos de passeio, as roupas femininas e também os tecidos. E tem outros produtos de uma menor expressão. Então, a pauta de exportação desses dois países você encontra aí bem exposto. A quinta questão, você vai ter aqui, né? Quais as principais cidades da Rússia e da Turquia? Aqui da Rússia a gente separou quatro, as quatro mais importantes: Moscou, a Rússia, né? Moscou, São Petersburgo, Kazan e Sochi. Eu sempre gosto de dizer que durante a Copa do Mundo, quando aconteceu na Rússia, o Brasil ficou um tempo aí nessa cidade, porque jogava também naquela cidade. Da Turquia, você tem a principal cidade, que é Istambul.
apesar que hoje Istambul não é mais a capital do país, a capital do país é Ankara, mas Istambul é a principal cidade, a maior cidade, a mais desenvolvida, a mais industrial, era a capital da Turquia durante aquele império que vocês devem ter lembrado, aí está lembrando daquele império otomano, né? Temos também a cidade de Esmirna, inclusive é uma cidade que é citada na Bíblia, e também a cidade de Bursa. São as cidades, as principais cidades da Turquia. Lembrando que a Turquia, a grande parte do seu país, da população do seu país, adota o islamismo como religião, tá certo? A sexta e a última pergunta é: destaque as principais atividades econômicas da Rússia e também da Turquia. Vai variar pouco daquela pauta de exportação que a gente viu naquela outra questão, né? Porque os principais produtos de exportação, geralmente, são aqueles principais produtos da economia do país. Na Rússia, nós temos o petróleo, o gás natural, os metais, automóveis, produtos químicos, os cereais, os cereais, temos também a beterraba, os legumes, frutas, carnes e os metais. Aqui ficou até repetido, metais duas vezes. Turquia. Na Turquia nós temos o aço, as frutas, o ouro, as roupas femininas, os carros de passeio e também os tecidos. Isso aí é o coração da economia desses países. Tem outros produtos que fazem parte da economia? Tem. Todos esses dois países, principalmente aí a Turquia, ele ganha um valor grande em dinheiro através do turismo. Né? Pessoas que viajam o mundo inteiro e dão uma passada pela Turquia, porque tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante para ver, da mesma forma também na Rússia. Né? Então, temos também a atividade industrial dos dois países, e entre outras, né? Mas aqui são as atividades principais, tá certo? Então, a nossa aula essa bem mais simples e bem mais curta, foi mais para a gente corrigir a nossa atividade, tá certo? A gente